Olá, boa noite! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos pontualmente 19 horas, horário de Brasília. É uma alegria estar aqui novamente trazendo conhecimento e falando sobre o que eu mais amo, que é vender e provar para cada um de vocês que estão aqui que a venda, de fato, é o caminho mais curto para a prosperidade. Obrigado por você que está dedicando o seu tempo. Obrigado por você que acreditou que a venda, de fato, pode transformar a sua história. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão, te ajudar rumo à sua prosperidade e rumo à sua abundância. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Simone Gonçalves, Patrícia de Moura, Natália Barroso, tudo bem, Natália? Débora tá por aí também. Vai me contando aqui, ó, de que cidade que vocês estão falando. Tô vendo que já tem gente de Pouso Alegre aí, minha terra querida. Tudo bem, Márcia Cristina? Seja muito bem-vinda aí, viu, querida? Elga, ó, que nome diferente, hein, Elga? Seja bem-vinda. Elisane, Fernando, Andresa, tem gente de Taubaté, São Paulo, Criciúma, Cali de Campinas, tá pertinho de mim aqui, Cali. Tem gente de Lavras, Minas Gerais. Lavras, já tive a oportunidade de ir muitas vezes por aí. Vanessa tá por aí também, seja bem-vinda. Paulínia, a Gi Gonzaga de Taubaté, seja bem-vinda, Gi. Graça Silvério de Cambuí, pertinho da cidade onde eu fui criado, Graça. Eu fui criado em Camanducaia, do ladinho aí de vocês. Sei que Cambuí é a terra do morango, né? Terra abençoada demais. Daniela tá falando aí de Nova Mamoré. Outra Daniela tá falando de Caçapava. Santa Rosa do Sul. Regiane, cheguei, é isso daí. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Fê, que bacana, amo Novo Hamburgo, tive grandes experiências aí no Rio Grande do Sul. Nicolas chegou aí por lá também. Mônica, seja bem-vinda. Daniela Caldas, Rosângela Fernanda, tá falando de Indaiatuba, tá pertinho aqui também. Lívia, Niterói, Rio de Janeiro. Ipatinga, Minas Gerais, terra boa também, hein? Show de bola, gente. Santo André, São Paulo, também tá presente aqui na nossa reunião. Vaniele, chegou chegando, hein, Vaniele? Boa noite, Pará, seja bem-vinda. Logo, logo estarei aí no Pará, ministrando um treinamento na cidade de Capanema. Quem conhece aí Capanema? Ana Clara tá falando de Varginha, cidade boa demais. Patrícia, de Guaratinguetá, São Paulo. Seja bem-vinda. Alguém falou e amo seus vídeos. Que legal, obrigado. Bruna, Goiânia. Que terra boa, hein, Goiânia? Pessoal de Goiânia aí é gente boa demais. Mato Grosso, Camila, seja bem-vinda, Camila Andrade, Ariane Curtolo, seja bem-vinda, querida. Vamos esperar o pessoal entrar, vamos aguardar mais alguns minutinhos aí, a gente já dá start no nosso treinamento. Confesso que hoje eu estou muito ansioso por nosso bate-papo, tá? Essa é a primeira vez que eu estou ministrando esse treinamento, que se chama 10 Mandamentos de Grandes Vendedores, parte 2. A parte 1 eu já ministrei aqui com vocês e dessa vez vai ser 10 mandamentos de grandes vendedores, parte 2. Confesso que eu me aprofundei muito nesse treinamento. É um treinamento muito legal. Quero, de verdade, com que você aprenda alguns princípios que sejam fundamentais para que você faça desse final de ano o melhor da sua história. Nós temos aí praticamente 3 meses para a gente poder encerrar o ano de 2025. E vou te dizer, viu, ainda dá tempo de fazer com que o mês de que o ano de 2025 seja um ano histórico aí na sua vida, tá? A gente tem aí praticamente 120 dias. E a notícia boa é o quê? É que todo, né, final de ano é muito bom para venda. A partir de agora, a galera tá com dinheiro, tá recebendo daqui a pouco 13º, recebendo férias. Então agora é uma época muito boa para você conseguir ter muitos resultados. Tá? Então já prepare aí a sua mentalidade, porque esse final de ano vai ser histórico na sua vida. Tempo de fazer muito dinheiro, é isso daí. Ingrid está por aí também. Show de bola, gente. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. Já vou dar start aqui para a gente poder iniciar. Gente, me conta aqui nos comentários, tá? Quem que já participou de um treinamento, 2 treinamentos, 3 treinamentos? Quem é a primeira vez que está aqui comigo? É legal para eu poder conhecer um pouquinho de vocês. Ó, a Márcia Cristina, tudo bem, Márcia? Seja muito bem-vinda, lá de Belo Horizonte, terra boa. Alessandra, Vanessa Figueiredo, essa aula fica gravada? Eu acredito que não. Stephanie,
primeira vez, seja bem-vinda. Graziele, primeira vez também. Ó, que legal, tem bastante gente. A Natália, não perco um. Dani Stephanie, também sua primeira vez. Que legal. Joyce, primeira vez que participo. A Caliane já participou. Ó, o Davi Cavalcante. Ó, Leila também é a primeira vez. Que legal, gente. Ó, Joyce, vários treinamentos, mas sempre aprendo algo mais. Muito importante, viu, Joyce? A gente entrar com essa mentalidade de realmente tá aprendendo cada vez mais. Eu 3 treinamentos, eu sou a primeira vez, assim seja, eu a quarta vez. Então, show de bola, gente. Então, vamos fazer acontecer. Pelo que eu vi, tem bastante gente nova aqui na nossa aula de hoje. Segundo treinamento, é isso, Cleide. Não perco nenhum desde que entrei. A Irani Fernandes, minha parente, seja bem-vinda, Irani. Mili Coelho está sempre também, Brenda está sempre participando. Então, show de bola, gente. Vamos dar o start, porque o nosso bate-papo de hoje ele vai render. Se preparem. O que é esse treinamento? Tá? Os 10 mandamentos de grandes vendedores, eu me baseei em toda a minha trajetória trabalhando com vendas. Hoje eu tenho 36 anos, eu vendo desde os meus 8 anos de idade. E eu vivi uma escola maravilhosa, que é a escola de vendas de livros de porta em porta. É a venda raiz, é de fato onde a mágica acontece. Ali ou você aprende ou você desiste. Ali não tem meio termo, não tem como você ficar morno. Ou você aprende ou você desiste. E eu aprendi, eu não desisti. E o que eu fiz para de fato eu conseguir adquirir conhecimento e me tornar um dos maiores vendedores de livros do Brasil? Eu estive ao lado de pessoas que estavam tendo resultado. Eu me conectei com pessoas que, de fato, viviam a prosperidade no mundo das vendas. E eu descobri nessas pessoas alguns comportamentos que as faziam ter muito resultado. Então, durante essa minha jornada, o que eu fiz? Eu fui anotando. O que fulano tem que faz com que ele tenha tanto resultado? Eu anotava. Aí eu vi uma outra pessoa que estava tendo resultado, eu anotava. Depois eu juntei todas essas informações e criei esses 2 treinamentos, que é os 10 mandamentos parte 1 e os 10 mandamentos parte 2. Então o que eu vou trazer para vocês aqui, gente, é um compilado de muitos anos trabalhando com vendas, de muitos anos ouvindo nãos e descobrindo qual era o caminho para de fato nós termos resultado. Então pegue papel e caneta, eu preciso que você anote. Porque não existe escola maior do que a escola da prática. De nada adianta você vir aqui, ouvir e não aplicar. Então, o que você tem que fazer? Pega um papel, pega uma caneta que dá tempo. Eu vou ali aumentar o ar-condicionado, porque eu já estou com calor. Tá? Eu tinha deixado o ar-condicionado moderado, mas eu já estou com calor. Porque quando eu começo a falar de vendas, eu fico quente, eu fico animado, eu fico entusiasmado, eu gesticulo, porque essa é a paixão da minha vida. Então, corre lá. Pega papel e caneta e a gente vai dar start no nosso treinamento. Enquanto isso, eu só vou aumentar o ar-condicionado. Um minutinho. Aê, tudo certo. Agora bora começar. Rita, você é show. Obrigado, Rita. Ó, Auricélia de Fortaleza. Então vamos lá, gente. Qual que é o primeiro mandamento que você precisa ter em mente? Primeiro mandamento, de uma série aí de 10. Eu percebi que todo grande vendedor, ele constrói relacionamentos duradouros. Bruno, me explica melhor o que você quer dizer com isso. Clientes compram produtos, mas eles permanecem por causa do relacionamento. Você precisa criar uma conexão genuína com a pessoa que está do outro lado. Um interesse verdadeiro pela pessoa, não apenas pelo potencial de compra. Eu tenho percebido que muitas pessoas, elas se conectam com outras apenas com objetivos de venda. Bruno, você já disse em outro treinamento que a gente tem que, de fato, se conectar para poder vender. Correto. Mas você não pode fazer o inverso. Vender para depois tentar se conectar. Você precisa mostrar interesse na vida da outra pessoa. Bruno, mas eu não vou ser invasiva. Quando eu digo interesse, é você falar sobre coisas que a outra pessoa gosta de falar. Grandes vendedores, eles sabem que a venda não termina no pagamento. Eles cultivam conexões genuínas e duradouras, que transcendem a simples transação comercial. Vou aprofundar um pouco mais e vocês vão entender. Por que ter relacionamentos faz toda a diferença? Por que isso é fundamental? Porque a partir do momento que você cria uma conexão, você gera relacionamento sólido. E relacionamento
sólidos, eles geram fidelidade. Por mais que a sua cliente ela encontre uma outra revendedora que também venda semijoias e que talvez tenha um preço um pouco menor do que o teu, ela vai continuar comprando com você, porque você se conectou com ela. É de coração para coração. Tem uma frase que eu gosto, que ela diz que amigos compram de amigos. Não que você vai se tornar best friend aí da sua cliente, melhores amigas, não é isso. Mas você tem que criar esse relacionamento genuíno para que você continue vendendo. E isso aumenta significativamente as chances de recompra, quando você demonstra interesse na outra pessoa, tá? E mais do que isso, quando você consegue, de fato, gerar essa proximidade, essas suas clientes se tornam embaixadores da sua marca. Elas te indicam, elas defendem você. Isso é muito verdadeiro, isso faz toda a diferença. Como que você vai aplicar isso na prática? Primeiro, você vai ter um caderninho para você anotar datas especiais, como aniversários, datas comemorativas e marcos importantes na vida da sua cliente. Isso cria momentos únicos de conexão. Gente, não é gostoso num dia que você está fazendo aniversário, alguém que você não espera que te mande uma mensagem te dando os parabéns, ela te manda uma mensagem ali personalizada, uma mensagem bonita, te desejando, né, um ano abençoado, te desejando um dia muito especial na sua vida. Todos nós gostamos disso. Você gosta disso, eu gosto, a sua cliente gosta e você precisa ser estratégica. Anote, compra uma agenda, pode ser tanto no celular, Bruno, tem mais facilidade com a tecnologia, com o celular. Pega o celular, anota as datas de aniversário das suas clientes, e mesmo aquela que não está comprando, você manda uma mensagem para ela, uma mensagem bonita, um áudio, um versículo bíblico. Isso vai fazer com que você crie, né, de fato, ali uma conexão genuína. Demonstre interesse, pergunte sobre a família, quais são os hobbies dessa pessoa, os sonhos que ela carrega no coração. Mostre que você se importa com a pessoa além da venda. Não fique com aquela sensação de que você só esteve ali para poder vender. Não transmita isso. Faça com que a outra pessoa perceba que, de fato, você é um ser humano, que você é uma pessoa que se preocupa, é uma pessoa que se conecta. Mais do que isso, mantenha contato regular. Não apareça apenas quando você quer vender. Cultive essa relação constantemente. Às vezes, o que eu percebo, tá, gente? Isso não é só nas vendas. Isso é na vida em geral. Tem algumas pessoas que elas são extremamente interesseiras. Isso acontece com você também? O que é uma pessoa interesseira? Ela só te procura quando ela está precisando de algo. Quando ela precisa de algo, ela te manda mensagem. Toca ali a notificação do celular, chegou o WhatsApp daquela pessoa, você já pensa, essa pessoa está querendo vir pedir alguma coisa para mim. Acontece isso com vocês? Acontece comigo. Eu consigo identificar e ao invés de eu me conectar com essa pessoa, eu me distancio. Às vezes eu não quero ajudar, eu não quero entregar algo para ela porque ela é interesseira. Ela só quer venha a nós. Vosso reino nunca. E você não pode ser assim com a sua cliente. Você só manda mensagem para ela quando você quer vender. Não, crie o hábito, coloque dentro da sua agenda, coloque dentro da sua rotina diária, mandar uma mensagem uma vez por semana para sua cliente. Pergunte da mãezinha dela, que ela comentou que estava doente. Pergunte sobre o filho. Isso é muito gostoso, isso gera conexão. E eu percebi que grandes vendedores, eles possuem isso. Eles demonstram interesse verdadeiro pela pessoa que está do outro lado. Qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática? Gente, por favor, apliquem esse exercício. A empresa que me contratou, a empresa que te deu a oportunidade, ela pagou muito para eu estar aqui. E de nada adianta você não conseguir aproveitar esse conteúdo que eu estou te trazendo. Isso daqui vale ouro. Se fosse para você contratar uma mentoria minha exclusiva, uma mentoria individual, você ia colocar muito dinheiro. Bruno, então você tem o passe caro. Não, eu estudei muito para poder estar aqui. Eu ouvi muitos nãos. Eu era um improvável, que tinha tudo para poder dar errado. Já contei a minha história para vocês. Mas o fato de eu ter buscado conhecimento, o fato de eu não ter desistido, me deu, né, o privilégio de estar aqui hoje compartilhando conhecimento com vocês. Então, por favor, anotem o exercício, anotem os mandamentos para você poder aplicar. Qual que é o exercício que eu quero que você aplique do mandamento 1? Você vai escolher 5 clientes fiéis que você já tem,
Anota aí, ó, quem são as clientes fiéis que eu tenho? É a Márcia, é a Isabel, é a Regina, é fulana. Anota. Anotou essas 5 clientes? O que você vai fazer? Manda para ela uma mensagem personalizada. Manda essa mensagem hoje para ela. Por exemplo, tô sem criatividade, Bruno, o que eu mando? Pega um versículo bíblico. Um versículo bíblico, seja ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fulana, lembrei de você e decidi te mandar essa mensagem. Que a sua semana ela seja muito abençoada. Você não está falando de venda. Você está apenas fortalecendo o seu vínculo com ela e mostrando que ela é importante. Entra no chat GPT, pede para o chat te ajudar a montar essa mensagem, mande algo personalizado para 5 clientes. E ali você já vai sentir o poder desse primeiro mandamento. Ali você já vai perceber o quanto essa pessoa ela vai ficar impactada de ter recebido a sua mensagem. Tá? Isso é criar vínculo, isso é gerar conexão, tá bom? Isso é demonstrar interesse genuíno na outra pessoa. Então, esse é o exercício que eu quero que você aplique, né, referente ao mandamento 1. Segundo mandamento, transformam objeções em oportunidade. Cada objeção é um pedido de mais informação. Quem que está participando com a gente aqui sabe o que é uma objeção. Às vezes, né, muitas pessoas conhecem a objeção, mas não sabem, né, de fato o que é uma objeção. Me contem aqui. Ó, Kátia, hoje fiz isso no meu grupo VIP das Preciosas. Mandei uma mensagem abençoada de semana toda. Show de bola. No grupo é muito legal, tá, Kátia? Mas eu sempre gosto de mandar de forma individual, algo personalizado. Por que personalizado? Porque a pessoa ela se sente única. Quando você manda ali no grupo, é legal, ela se sente importante, mas quando você manda no individual, ela se sente exclusiva, ela se sente única, tá bom? Estou precisando aprender a fazer mensagem personalizada. Elizabeth, eu tenho um grande amigo para te apresentar, ChatGPT. Quem puder escrever aqui para mim, ó, como se chama o ChatGPT, manda o link aqui. E quem ainda não acessou essa ferramenta, por favor, acesse. Então, o que é objeção? Objeção, de fato, é um impedimento. A objeção é uma desculpa, vamos usar esse termo, né, que a sua cliente ela usa. Vou trazer alguns exemplos de objeção. Quando ela fala, tá caro, isso é uma objeção. Quando ela fala, vou pensar, isso é uma objeção. Quando ela fala, vou falar com meu marido, é outra objeção. Tá caro, isso também é uma objeção. Tudo que você ouve que é contrário ao que você quer ouvir, que te impede de avançar dentro de um processo de vendas, é uma objeção. Olha a frase que eu coloquei. Cada objeção é um pedido de mais informação. E a arte de lidar com objeções são poucos vendedores que conseguem desenvolver, porque não tem acesso a esse conhecimento. E hoje você está tendo acesso a um conhecimento que vale ouro. E você precisa aplicar tudo o que eu estou falando aqui. Pode ser que algumas falas que eu trago, pode ser que alguns mandamentos, eles sejam difíceis de você conseguir assimilar no primeiro momento. Mas faz parte, tá? Nem tudo a gente vai conseguir digerir de uma vez. Mas quando você ouve, já é uma informação que está ativa em você. E com o tempo você vai buscando conhecimento e isso vai ficando cada vez mais claro. Então, quando você ouve uma objeção, primeiro passo, você precisa ouvir completamente a objeção. A pessoa falou, tá caro? Às vezes a tendência do vendedor é fazer o quê? Já corta aquela cliente e não continua ouvindo. Ela começou a trazer para você uma objeção, deixa ela falar, fica em silêncio. Ali tem informações valiosas. Geralmente, depois de uma objeção que ela lança, ela traz o real motivo do porquê ela está falando aquilo. Depois, você precisa validar, reconhecer a preocupação dela. Tá, nossa, faz sentido, né? Nossa, obrigado por ter compartilhado essa sua maneira de pensar. E depois você precisa responder, oferecer alternativas claras para poder transformar essa objeção em oportunidade. Vendedores de sucesso, eles não fogem das objeções. Então, guarda algo no seu coração. Isso é normal. É muito mais normal do que você imagina. Eu ouço muitas objeções quando eu vou vender algo. Isso porque eu estudo muito sobre vendas e já ouvi muitas objeções. Quando eu ouço novamente, eu entendo que eu estou no caminho certo. Ouvir uma objeção significa que, de fato, eu estou no caminho certo. Porque por trás de toda objeção existe um pedido de mais informação. É que aquela pessoa ainda não está convicta, você ainda não conseguiu agregar valor suficiente para poder convencê-la de que o que você está oferecendo, de fato,
vai trazer a solução para o que ela procura. Então, guarde isso com você. Toda objeção é um pedido de mais informações. Ouviu a objeção? Ouve, valida e responde. Como que você vai responder? Agregando valor para a sua semijoia para poder quebrar aquela objeção. E você vai perceber que as objeções elas se repetem, o padrão de comportamento das clientes se repetem. Então, o que você precisa fazer? Objeções bem tratadas não apenas removem as barreiras, elas aumentam drasticamente a confiança da cliente e elevam significativamente as chaves para você poder fechar uma venda. Então, o que eu quero que você aplique? Qual que é o exercício? Primeiro, escute sem interromper, valide a preocupação. Aí eu coloquei aqui, ó, entenda a sua preocupação, é uma questão muito válida. Isso demonstra empatia e respeito. Eu vejo alguns vendedores, às vezes eles ouvem uma objeção, vamos trazer uma objeção aqui. Nossa, eu tô achando muito cara a sua semijoia. Aí, vendedor despreparado, sabe o que ele faz? Ele discute com a cliente. Ele não mostra empatia. O que você precisa fazer? Olha que legal. Você ouve e fala, fulana, eu entendo a sua preocupação. Realmente é uma questão muito válida. Mas deixa eu te explicar. Talvez as semijoias que você viu por um preço mais acessível não tenha garantia, a mesma garantia que eu ofereço. E mais do que isso, talvez essa semijoia, de fato, não seja uma semijoia. Talvez você está comprando bijuteria ao invés de estar investindo em algo de qualidade. Por que o nosso valor é esse? Pelo fato de nós sermos uma empresa que já está há muitos anos no mercado, a gente oferece, né, uma prestação de serviço, você vai poder contar comigo no que você precisar. Então, isso é mostrar alternativas, é você ouvir com empatia e entender que aquilo faz parte do processo natural de uma venda. O exercício que você precisa sair daqui praticando, você vai listar quais são as 3 objeções que você mais ouve no seu dia a dia. Talvez seja, tá caro, talvez seja, vou pensar, talvez seja, preciso falar com meu marido, eu não sei qual que é a objeção que você mais ouve, mas você vai precisar anotar. E a partir de hoje você vai olhar para ela com um olhar diferente, com um olhar de aprendizado. Para cada objeção, você vai escrever respostas claras, com empatia e convincentes. E você vai praticar isso, né, no dia a dia até que elas se tornem naturais. Então você vai perceber, aquela cliente que sempre fala que está caro, você já tem uma linha de pensamento, né, uma linha de resposta para poder seguir. Isso vai trazendo confiança para você e vai se tornando cada vez mais natural. Isso se chama intencionalidade. É você estar com o ouvido atento e sempre que você ouve uma objeção, você já tem as cartas na manga para poder contornar aquela objeção e trazer para o fechamento, tá? Então, não se assuste quando você ouvir algo contrário ao que você quer ouvir. Isso faz parte de um processo de vendas. Terceiro mandamento, investem em autoridade e marca pessoal. Gente, isso daqui é muito valioso. Você é a marca que as suas clientes seguem. Todo grande vendedor, ele se torna uma referência, ele se torna autoridade em conhecimento, em marca pessoal. Qual que é o poder da autoridade? Construir autoridade transforma o vendedor em uma referência respeitada, não apenas em alguém que oferece produto. Essa é a diferença entre ser mais um vendedor e ser o vendedor. Quais são os benefícios transformadores disso? A autoridade gera confiança instantânea, facilita, né, o processo da venda, diferencia você completamente do mercado. Quando você investe em autoridade e marca pessoal, as pessoas não estão procurando mais preço, as pessoas querem estar com você, tá? Então isso te diferencia do mercado e atrai clientes que buscam expertise. Bruno, vamos aprofundar um pouco mais para eu poder entender o que você quer dizer com isso? Vamos. Qual que é o exercício que eu quero que você aplique? Construindo sua autoridade. O que você precisa fazer para construir essa autoridade que eu tenho, né, falado tanto aqui nesse terceiro mandamento? Nas suas redes sociais, o que você vai começar a fazer a partir de hoje para criar autoridade? Você vai compartilhar conhecimento, dica de estilo, de tendência. Você precisa mostrar que você é especialista através de um conteúdo valioso e consistente. Por exemplo, o que você vai fazer? Você vai começar a estudar um pouco sobre moda, você vai estudar um pouco sobre tendências, você vai estudar sobre arquétipo. Quem aqui ouviu já falar em arquétipo? Isso é sensacional, é um diferencial que você tem.
Outra coisa, né, que se fala muito por aí é o visagismo. O que é o visagismo? É você entender o perfil da sua cliente e trazer uma solução que, de fato, agregue valor e potencialize aquela pessoa que está do outro lado. Imagine que legal, você entrando ali no seu Instagram e trazendo algumas dicas valiosas. Isso é construir autoridade. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu, Bruno, eu uso o meu Instagram para poder falar sobre vendas. É através do conhecimento que eu transmito no Instagram, tá, que eu me posiciono como uma autoridade. Imagine, se eu tenho tanto conhecimento, tá? Eu estudei tanto sobre vendas, eu fiz tanta coisa legal, mas só que eu não me posiciono como uma autoridade. Como que as pessoas vão saber que eu sou uma autoridade do assunto? Então você precisa se posicionar. Essa é uma maneira de você, né, tornar uma autoridade. Imagine que legal, a pessoa ela quer comprar uma semijoia. Tem aquela vendedora A que ela não se posiciona, que ela só quer vender, ela não está preocupada em buscar conhecimento. E tem você, que é a vendedora B, é aquela que busca conhecimento, é aquela que entende de moda, é aquela que entende de arquétipos, de visagismo. Você sabe quais são as peças ideais para poder trazer autoridade, para poder trazer empoderamento. Isso, gente, é se posicionar como autoridade dentro do assunto. É por isso que poucas pessoas vão viver o extraordinário, porque poucas estão dispostas a pagar o preço. É gostoso buscar conhecimento? De verdade? No primeiro momento, não. No primeiro momento, você vai ler ali sobre arquétipo, você não vai entender nada. Aí você vai assistir um vídeo, aí vai clareando um pouco mais, você estuda sobre tendências de mercado, você vai o quê? Você vai descobrindo ao longo da jornada que o processo não é gostoso. Mas quando você descobre o quanto ele te traz benefícios, aquilo vai se tornando um ciclo natural. Então você precisa buscar conhecimento para se tornar uma autoridade dentro do assunto, tá? Contato direto. Você precisa demonstrar conhecimento profundo sobre os produtos que você vende. Imagina, você chega, né, na sua cliente e ela te pergunta: ô fulana, me conta aqui, qual que é a diferença da semijoia para bijuteria? Eu nunca consigo entender essa diferença. Aí você não sabe explicar. Como que você vai ser uma autoridade se você não conhece o que você vende. Eu me lembro que quando eu vendia livros, o meu grande diferencial era conhecer o que eu vendia. Eu lia todos os livros, eu conhecia aquele livro do começo ao fim. Quando a pessoa falava que estava com diabetes, eu sabia de um tratamento natural. Quando a pessoa falava que estava com hipertensão, eu sabia de um tratamento natural. No final, quando eu pegava o livro, eu falava: fulana, lembra aquele tratamento que eu passei para diabetes? Está na página 28. Vamos confirmar se está na página 28? Ó, tá aqui. Lembra aquele tratamento que eu falei sobre hipertensão? Está na página 76. Vamos conferir se está aqui? Isso gera autoridade. Isso mostra que você, de fato, vive o que você fala. Então, você precisa conhecer o produto que você vende. Se o dono e a dona da sua marca ainda não te ensinou a diferença de semijoias para bijuteria, de semijoias para joias, não fique esperando eles te apresentarem. Busque conhecimento. Você é protagonista da sua própria história. Não fica esperando as pessoas entregarem para você mastigado, tá? Lógico, se eles entregarem, muito bom. Mas você precisa correr atrás do conhecimento. E a partir do momento que você busca o conhecimento, você acessa um conhecimento, a partir disso você é responsável por isso, tá? Então, a partir de hoje, você é responsável por buscar conhecimento. Qual que é o exercício que eu quero que você aplique? Você vai gravar um vídeo apresentando uma peça do seu mostruário. Mostre conhecimento sobre aquele produto, sugestões de uso, isso gera confiança. E eu quero que você publique isso amanhã e você vai marcar a marca que você representa. Bruno, mas o meu primeiro vídeo ele vai ficar ruim, não tem problema. O meu primeiro treinamento ele também foi ruim. E daqui 20 treinamentos eu vou olhar para trás e vou perceber que eu evoluí muito em relação ao nosso treinamento de hoje. A nossa vida é assim. Você começa não fazendo com excelência, mas você começou. Isso já é um grande diferencial, porque muita gente nem começa. Gente, volto a dizer, são poucas pessoas que vão viver o extraordinário, porque são poucas pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Bruno, mas e se as pessoas da minha cidade verem que eu postei um vídeo e não ficou legal? Eu vou ficar com vergonha. Vergonha? Vergonha não paga boleto.
Vergonha não faz você realizar sonhos. Grava o vídeo, não importa. Se tirarem sarro de você, falaram, ó, fulana, a Claudeli tá virando blogueirinha. A Ciliane tá virando blogueirinha. Tá no caminho certo, tá? Se acontecer isso, mostra que você tá no caminho certo, beleza? Então, eu preciso que você coloque esse exercício em prática. Outra coisa, sou ruim para marcar alguém no Instagram. Não tem problema, Elizabeth. Não quero que você encontre hoje nenhum tipo, né, de objeção. Você tem que executar, tá? Grava ali um vídeo, faça isso, poste e você vai perceber. O primeiro talvez não vai ser excelente, mas para você se tornar excelente, você precisa fazer o primeiro. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai alcançar a excelência em nada na sua vida, tá bom? Então esse é o exercício aí do mandamento 3. Quarto mandamento, planejam antes de agir. Quem não planeja, improvisa. Quem planeja, lidera. Você precisa ter planejamento. O vendedor de excelência, ele não deixa nada ao acaso. Ele organiza visita, ele define meta, ele programa os contatos com antecedência estratégica. O planejamento é o que separa os vendedores medianos dos extraordinários. E a diferença, né, essa é a diferença entre reagir e liderar. Bruno, aprofunda um pouco mais. Me explica o que você quer dizer com isso. Você precisa ter um planejamento. Você tem que tirar todos os dias 10 minutos do seu tempo para poder planejar o seu dia seguinte. Não deixe ele no acaso. Bruno, como assim planejar? Eu não estou conseguindo entender. Eu vou te explicar. Você vai anotar amanhã quantas visitas você quer fazer, quem são as pessoas que você quer visitar, qual é o valor de vendas que você quer alcançar, o horário que você vai trabalhar. Isso é planejamento. Isso faz com que você não trabalhe no escuro, faz com que você tenha uma meta, faz com que você tenha um direcionamento. Isso aumenta a sua produtividade, reduz o desperdício de tempo. Quando você não tem algo claro, quando você não planeja, você perde muito tempo. Isso aumenta também o seu foco nas atividades, melhora o aproveitamento de oportunidades. Outra coisa que o planejamento, tá? Depois que eu comecei a planejar a minha semana, planejar o meu dia, sabe em qual área da minha vida que me ajudou? No meu sistema nervoso. Porque quando você não tem um planejamento, quando você sabe que você tem muita coisa para poder fazer, mas você não se planejou para isso, isso traz ansiedade. Isso faz com que você fique irritada, isso faz com que você fique estressada, e o cliente que está do outro lado, ele vai perceber e você vai perder venda pelo fato de você não conseguir se organizar. Planejamento gera resultados. Rosani Alves, você falou, eu assino embaixo. Planejamento gera resultado. Comece, tá? Não é fácil. Eu, Bruno, sou extremamente comercial. E pessoas que são comerciais são pessoas que têm dificuldade para se planejar. Mas eu aprendi, se eu não desenvolvesse essa habilidade e não lutasse contra ela, eu nunca ia viver uma vida abundante. A abundância, ela está ligada com a organização em todas as áreas da sua vida. Então, planeje o seu mês, planeje a sua semana, planeje o seu dia, dedique um tempo em prol disso. Bruno, mas eu não tenho tempo. Quem não tem tempo não vai prosperar. Quem não tem tempo não vai viver o extraordinário. Para de arrumar desculpa. Tá? Gente, hoje eu tô meio bravo, hein? Se eu falar algumas coisas aqui, não leve pro coração, não. Mas eu preciso falar algumas verdades para que vocês, de fato, realizem sonhos. Eu preciso falar algumas verdades que, por mais que doam, mas você precisa ouvir. A gente não ouve muito, ou ouviu durante muito tempo da nossa vida, algumas verdades do nosso pai, da nossa mãe. E por que eles falavam essas verdades? Era para o nosso bem ou era para o nosso mal? Era para o nosso bem. E o que eu estou falando aqui para vocês hoje é em relação a isso. Eu estou te entregando um conteúdo e te falando algumas verdades porque você precisava estar aqui e precisava ouvir algumas coisas que às vezes quem está do seu lado não te fala. Então, aprenda. Se você não tem tempo para se planejar, você nunca vai ter tempo para viver o extraordinário na sua vida. A partir de hoje, o que você vai fazer? Vou passar o exercício aqui do quarto mandamento. 10 minutos noturnos. Reserve 10 minutos todas as noites para poder organizar e planejar o seu dia seguinte. Este pequeno investimento multiplica a sua eficiência. Segundo, defina prioridades. Liste as 3 atividades mais importantes do dia. Foque primeiro na que mais gere resultado. Eu vejo que muita gente dedica tempo
em situações que não vão mudar o ponteiro do seu negócio, em situações que não vão fazer você colocar dinheiro no bolso. Então, você precisa focar em situações que vão gerar resultado para você. Organize contatos, programe ligações, visitas, follow-up, tenha horário específico para cada atividade. Então, amanhã é um dia que eu vou oferecer semijoias. O que eu vou fazer amanhã? Vou separar das 9 às 9h30 para eu poder mandar uma mensagem para criar conexões com as minhas clientes. Então, das 9 às 9h30, você vai mandar mensagem para todas as pessoas que já compraram de você, para todas as pessoas que você quer, né, se transformar em clientes suas. Então, você colocou das 9 às 9h30 para fazer isso. Das 9h30 às 11 da manhã, eu vou visitar clientes. Enfim, você vai criar um planejamento de acordo com a sua agenda. Isso vai fazer com que você prospere, isso vai te trazer segurança, isso vai controlar o seu emocional, isso vai mostrar para você que você está sendo eficiente no que está sendo feito. É fantástico. Se planeje. Todo grande vendedor que eu conheci, ele planeja, ele usa o seu tempo de maneira inteligente, tá bom? Qual que é o quinto mandamento? E não menos importante, cuidem da energia e da saúde. Corpo fraco, mente cansada, vendas fracas. Eu nunca vi um vendedor prosperando não sendo saudável. Você precisa cuidar da sua saúde. Energia física e mental impacta diretamente na sua performance em vendas. Não é possível manter alta performance com baixa energia. Tem como, vamos usar aqui um atleta olímpico, tem como esse cara, né, competir em alta performance não tendo energia? É impossível. Um jogador de futebol, se esse cara ele tiver com a sua saúde enfraquecida, ele vai conseguir ter resultado? Ele vai conseguir competir em alta performance? Não. Vendedores não são diferentes. Você não vai ter uma performance acima da média se você não cuidar da sua saúde, tá? Sono, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa estar em movimento, precisa fazer exercício físico, você precisa beber água. A água, ela te ajuda a pensar mais, ela te hidrata, ela traz oxigênio para o seu cérebro. A água é fundamental e tem gente que não bebe água. Eu sei que tem gente aqui na live, tá? Tem gente aqui na live que troca água por refrigerante. Tá de brincadeira comigo, né? Tem como você prosperar trocando água por refrigerante? Bruno, então você é da saúde, você está falando algo, né, como se você fosse da saúde. Não, não tem nada a ver. Isso daqui é lógico, você não precisa estudar para saber que o seu corpo precisa ser cuidado. Se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa que acredita na Bíblia, sabe o que a Bíblia fala? Que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Como que você está cuidando do seu corpo? E aqui eu vou um pouquinho mais além, tá, gente? Você precisa começar a policiar o que você tem ouvido. Com quem que você está andando? As pessoas que estão à sua volta são pessoas que trazem para você uma energia positiva ou são pessoas que estão te afundando para o buraco? Você está andando com gente que só fica reclamando da vida? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho pavor de pessoa que reclama. Eu corro. Se é uma pessoa que fica reclamando de tudo, se é uma pessoa que reclama do sol, reclama da chuva, reclama do ar-condicionado, reclama do ventilador, reclama do tempo natural, a pessoa reclama de tudo. Eu tô fora. Não quero andar com pessoas assim. Eu quero andar com gente positiva. A vida já não é fácil. A vida já é difícil. As circunstâncias, elas já fazem com que a gente tenha uma tendência de ter uma mentalidade negativa. Se você estiver ao lado de pessoas que são negativas, elas vão te influenciar. É muito mais fácil ela te influenciar do que você influenciá-la a pensar positivo. Então tome cuidado com quem você está andando, tome cuidado com o que você está vendo no seu celular, tá? Talvez, quando ninguém está te vendo, você está vendo algumas coisas no seu celular que não vão agregar nada para a sua vida. Você precisa cuidar da sua mente. Você precisa usar o seu tempo para assistir coisas que vão agregar para a sua vida, tá? Toma cuidado com o Instagram, toma cuidado com o TikTok. São ferramentas que, se usadas ao nosso favor, serão excelentes para a nossa prosperidade. Mas elas foram feitas para que você use contra você e não ao seu favor, tá? É isso. Você olha ali no Instagram, você vê a vida das pessoas e começa a se comparar.
Todo mundo só posta, por mais que isso que eu tô falando é clichê, tá, gente? Mas todo mundo gosta de postar só coisas boas e muitas vezes coisas que não são verdadeiras. Aí você olha para a vida daquela pessoa e olha para a sua vida, você fala, minha vida tá uma desgraça. Eu trabalho, trabalho, trabalho e nunca vou viajar. Essa pessoa tá indo para a praia toda semana. Gente, você não sabe da vida dela, para de se comparar. Usa o seu tempo para poder buscar conhecimento. Usa o seu tempo para poder se alimentar de coisas boas, para você se tornar uma entusiasta, para você se tornar uma pessoa que influencia outras positivamente e não negativamente. Cuide da sua saúde, faça exercício físico, durma bem, tá? Bruno, qual que é o exercício que você quer que eu coloque em prática aqui? Vamos construir juntos? Hábitos que você precisa construir. Primeiro, durma bem, estabeleça uma rotina de sono. Desligue o celular 1 hora antes de dormir, crie um ambiente propício ao descanso. Gente, isso para mim é desafiador também, tá? Não ache que para mim é muito fácil. Eu falar aqui para vocês não significa que eu consigo vencer isso todos os dias. Sempre que eu estou trazendo um conteúdo, eu acabo trazendo isso para minha vida, para eu ver onde eu estou errando e preciso melhorar. Então, toma cuidado com o uso do celular. Alimente-se melhor, priorize alimento natural, mantenha-se hidratada, evite picos de açúcar, porque o pico de açúcar ele causa queda de energia. Às vezes você está viciado em comer doce, você está viciado em açúcar. Diminui isso da sua vida, porque você vai ter picos de energia, aí você quer buscar novamente o açúcar para ter esse pico novamente. Daqui a pouco a sua saúde ficou para trás. Daqui a pouco, tudo que você está buscando, tudo que você está construindo, às vezes você vai ter que usar para tentar recuperar a sua saúde. Aí já é tarde demais. Movimente-se, não precisa ser na academia. Caminhada, dança, qualquer atividade que você goste, já faz a diferença. Vai aí na sua cidade, talvez tenha um lago aí, vai caminhar em volta do lago, aproveita para você conectar com gente ali, depois você vender semi-joia, seja intencional, não está fazendo academia, pague uma academia aí, R$ 100, isso é investimento, ali você capta clientes e cuida da sua saúde, tá na esteira, coloca um fone de ouvido, vai ouvir um podcast, isso é muito importante, você precisa cuidar da sua saúde. Exercício, escolha um hábito simples de saúde para você poder começar hoje. Pode ser beber 2 litros de água, caminhar 20 minutos ou dormir 30 minutos mais cedo. Você precisa dar pequenos passos, porque são os pequenos passos que vão gerar grandes transformações. Eu bebo muita água, inclusive vou beber uma água. Você que tomou pouca água hoje, já dá uma pausinha, vai lá na cozinha, pega 2 copos de água, já toma, deixa um copo junto aí, você já vai começar hoje a cuidar da sua saúde. Você vai escolher um hábito e vai começar a mudar hoje, porque a sua saúde, ela influencia diretamente no seu resultado. Eu nunca vi um vendedor de excelência, eu nunca vi uma pessoa que tem maestria no que ela faz não cuidar da sua própria saúde. Eu estou vendo vários movimentos agora. Flávio Augusto, não sei quem conhece aqui o Flávio Augusto, que é da Geração de Valor, que é um grande player aí do mercado, que eu tenho muita admiração. Ele era bem obeso, tá magrinho, percebeu a importância de cuidar da saúde. Thiago Nigro, quem conhece o Thiago Nigro aqui, o primo rico, ele era bem cheinho, hoje tá magro, fazendo exercício físico. Você também precisa fazer. O seu corpo, ele foi criado para você poder estar em movimento. Deus, ele foi muito sábio. Quando ele criou o mar está em movimento. O rio está em movimento. Tudo na natureza está em movimento. E o nosso corpo, ele também precisa estar, tá bom? Então, eu já vou beber uma água. Enquanto isso, eu sei que você vai lá pegar a sua água também, tá bom? Me conta aqui nos comentários, ó, quem que tá gostando da aula, o que eu tô falando, ó, Gisele, mais um sinal para eu começar a dieta. Já demorou, hein, mulher? Tá na hora, você vai sair dessa aula, né, com esse objetivo, cuidar da sua saúde. E fazer dieta não é só para emagrecer, não. Fazer dieta é para você ter mais disposição, é para você conseguir, né, performar melhor, faz toda a diferença. Então, quem estiver gostando da aula, comenta aqui, dá algum feedback. Bruno, você está falando muito rápido, eu acho que o seu linguajar não estou conseguindo entender. Vai me contando aqui, porque às vezes eu empolgo, acabo falando mais rápido do que deveria, ou às vezes acaba aprofundando, né, em um assunto que talvez você não consiga, né, de fato assimilar. Então é muito importante, tá? Ó, Maria, estou gostando muito da sua aula, tá sensacional, que bom, gente.
Não agradeçam a mim, agradeçam a empresa que te deu a oportunidade. Eu estou aqui por eles. Eles me contrataram para estar aqui trazendo conhecimento. Então, seja gratos a essa pessoa que te gerou essa oportunidade, tá? Porque é graças a elas que eu estou aqui hoje trazendo esse conhecimento. Obrigado, Milene. Obrigado, Dani. Obrigado, Ana Paula. Vamos lá. Qual que é o nosso 6º mandamento, tá? 6º mandamento, sabem ouvir mais do que falar. A boca fecha vendas, mas o ouvido abre portas. Eu amo essas frases. Vou falar de novo. A boca fecha vendas, mas o ouvido abre portas. Isso é o poder da escutativa. Escutar com atenção genuína revela necessidades ocultas e cria uma conexão autêntica que vai muito além da superfície comercial. Olha a matemática da escuta, tá? Matemática da escuta. Quanto mais você ouve, mais a cliente confia em você e nas suas recomendações. Isso até parece contraditório, né? Porque às vezes a gente acha que quanto mais a gente fala, mais confiança a gente gera na outra pessoa. Não, é o contrário. Quanto mais você a ouve, mais ela confia em você. É doideira isso. Outro ponto positivo da escuta, ela se abre sobre verdadeiras necessidades. Quando você está ouvindo, a sua cliente está trazendo um monte de informações valiosas para você. Ela se sente valorizada e compreendida. E no final ela vai aceitar as suas sugestões com mais facilidade. Então, se eu estou falando aqui com algum vendedor ou com alguma vendedora que fala muito, porque às vezes a gente aprendeu dessa maneira, né? O bom vendedor, ele tem lábia. O bom vendedor, ele tem que ser falante. O bom vendedor, ele tem que ser um grande comunicador. Mentira. Mentiram para você, tá? O bom vendedor é aquele que sabe ouvir. É aquele que só fica observando os sinais que a sua cliente está te trazendo. Só guardando essas informações para poder usar na hora certa. Beleza? Então, matemática da venda. Escuta, gera conexão, gera confiança e você descobre as necessidades que a sua cliente tem. Então, o que você vai fazer? Na sua próxima venda, estabeleça uma meta de falar menos do que a cliente. Depois você vai anotar 3 informações novas que você descobriu dela, tá? Que você não sabia antes. Você vai ver, você vai ficar surpresa com o que você vai aprender. Então, a partir de hoje, você vai fazer mais perguntas e vai ouvir mais, tá? Sempre perguntas que comecem como, o que, por quê. Isso revela muito mais informações do que perguntas de sim ou não. Então, para você desenvolver essa habilidade de ouvir, você precisa fazer perguntas abertas. O que é pergunta aberta? São perguntas que começam com como. Como você fez isso? Tá? Isso é uma pergunta aberta, porque ela não consegue responder com sim ou não. Ela tem que desenvolver uma resposta. O quê? O que te fez chegar até aqui? Isso é uma pergunta aberta. Por que você decidiu ter esse tipo de atitude? Pergunta aberta. Não perguntas que ela precise responder sim ou não. Por exemplo, você já foi viajar para o Nordeste? Qual que é a resposta? Sim ou não. Agora, quando você fala, o que você viu no Nordeste que mais te encantou? Isso é uma pergunta aberta. Então, a partir de hoje, você tem que criar esse desafio de perguntar mais e ouvir o que a sua cliente tem para dizer. Isso vai gerar conexão. Eu não vou aprofundar, gente, porque nós já estamos aí com o tempo quase estourando, tá? Já é 7h48, a gente tem mais 3 mandamentos aí. 7º mandamento, celebram cada conquista. Quem não celebra o pouco, não sustenta o muito. Para de ficar esperando você ter grandes conquistas para você poder comemorar. As pequenas conquistas diárias, elas merecem ser comemoradas. Como, por exemplo, eu vi algumas mulheres dizendo aqui que tem dificuldade de gravar um vídeo para poder postar no Instagram. Você concorda que a partir do momento que você grava um vídeo e posta, isso é uma conquista? E você precisa celebrar isso. Você tem que anotar ali no caderno, anota essa conquista que você teve, esse avanço que você conseguiu, e coloque ali uma forma de gratidão. Isso vai fazer com que você tenha combustível. Isso te traz motivação constante para poder continuar. Isso é ter consistência nas ações diárias. É resiliência para superar obstáculos. Isso traz autoconfiança. Quando você comemora as pequenas conquistas, você está apta para poder comemorar grandes vitórias.
Se você não comemora uma peça que você vendeu e que talvez você nem imaginava que você fosse alcançar aquela venda, você não gera gratidão, sabe? Você entende aquilo como normal. Guarde algo no seu coração. Não trate coisas extraordinárias como se fossem normais. O fato de você ter resultado, o fato de chegar no final do mês e você ter conseguido colocar R$ 500 a mais no bolso, ter colocado 300, 1.000, R$ 5.000, isso é motivo de gratidão. Isso é motivo de você comemorar as suas pequenas conquistas, tá? Vou trazer alguns exemplos para você entender. Crie um quadro de vitórias. O que é um quadro de vitória? Eu gosto muito disso daqui. Você vai criar um espaço visual onde você registra as suas conquistas. Pode ser no físico, pode ser no digital, mas deve estar sempre visível. Imagine aí uma lousa ou uma cartolina branca que é o seu quadro de vitórias, tá? Você foi e conseguiu vender para uma cliente que era muito difícil. Que você falava, nossa, essa cliente eu acho que eu não vou conseguir vender para ela. Conseguiu vender. Anota lá, fiz uma venda que parecia impossível. Muito legal. Gravei um vídeo que eu nunca imaginava que eu fosse conseguir gravar. Consegui ir para academia. Fiz uma semana de exercícios físicos. Vá colocando isso nesse quadro. Todas as vezes você vai ler essas conquistas que você teve. Isso vai te trazendo mais segurança, tá bom? Caderno de conquistas. Mantenha um registro escrito das suas vitórias. Releia nos dias difíceis para você poder lembrar da sua capacidade, tá? Eu gosto muito. Antigamente, né, e não tão antigamente, assim, o pessoal gostava muito do diário, né? Escrevia ali no diário como que foi o dia. Tenha um diário da gratidão, tenha um diário das suas conquistas. Deixa esse caderninho separado, isso é muito legal, gente. Você anota lá, nossa, o meu dia de hoje, sou muito grata por eu ter participado de um treinamento, sou muito grata pela oportunidade, né, que a empresa X me deu, sou muito grata por ter um filho maravilhoso, uma filha, um marido, uma esposa. Você vai anotando nesse caderno e trazendo ali algumas situações que aconteceram nesse dia, tá? E depois de, sei lá, de 6 meses, depois de 1 ano, 2 anos, você olha para esse diário, tá? Você olha ali no diário o que você viveu há 1 ano atrás, a gratidão que você teve por aquilo que aconteceu. Gente, isso é tão gostoso. Eu gosto muito de escrever, tá? Muito de escrever. Eu sou apaixonado pela escrita. E eu sempre escrevo algumas coisas que estão acontecendo na minha vida em um caderno e deixo esse caderno guardado em casa. E vez ou outra eu pego esse caderno e vejo anotações que eu fiz há 2 anos, há 3 anos atrás. E sabe o que é interessante? Que pequenas coisas que eu conquistei naquela época, que naquela época eram muito grandes, eu olho para trás e percebo que maravilhoso. Como é bom a gente escrever. E mais do que isso, nesse caderno, às vezes eu anotava algumas coisas que eu queria viver. Algumas coisas que eu tinha o sonho em viver. Aí o que acontece? Depois de 1 ano, eu olho esse caderno e vejo que aquilo que eu anotei aconteceu. Isso gera gratidão. Então, tenha o seu caderno da gratidão. Isso vai ser muito legal para você valorizar mais a vida que você tem. A vida que você vive hoje é o sonho de muitas pessoas. Para de ficar olhando para a vida dos outros. Olhe para a sua vida e olhe para trás. Você vai perceber que tem muita gente que sonha em viver a vida que você está vivendo. 8º mandamento: buscam referências e mentores. Ninguém cresce sozinho. Gente, vou compartilhar algo bem legal aqui com vocês, que me fez refletir essa semana. Eu me lembro que quando eu vendia livros de porta em porta, a gente ficava ali numa casa com mais ou menos uns 70 estudantes que faziam o mesmo, vendiam livros de porta em porta. E era muito interessante porque algumas pessoas, um grupo menor, vamos colocar ali 20% desse grupo, tinham muito resultado. Voltavam para casa com muitas histórias de vitória. Vendi, consegui, foi fantástico. E um grupo maior, tinha um grupo maior, tá, que não vendia e ficava reclamando. Esse grupo falava que o livro estava caro, falava que o governo estava atrapalhando a venda, falava que as pessoas não queriam mais ler, que todo mundo, né, comprava coisas pela internet, não estavam mais comprando livros físicos. E eu parei para poder refletir. Essas pessoas estão na mesma cidade, vendem os mesmos livros, o livro tem o mesmo valor,
o livro que esse grupo menor está vendendo tem o mesmo valor do livro dessa outra empresa. Desculpa, desse outro grupo que não estava vendendo. Por quê? Que um grupo está vendendo e outro grupo não está vendendo? Eu fiz esse exercício. E qual foi, né, a estratégia que eu usei? Eu vou começar a estar ao lado de pessoas que estão tendo resultado, para eu poder entender o que essa pessoa está fazendo, quais são as atitudes que ela tem, quais são os comportamentos que ela tem para terem o resultado que elas têm. Isso, gente, é buscar referência. Isso é você ter mentores ao seu lado. É você aprender com quem já chegou onde você deseja acelerar. Sabe? O que eu percebi? Que o grupo que mais vendia, eles eram protagonistas. E o grupo que não vendia era o grupo vitimista. Tá? Eu vou trazer algumas situações aqui, talvez você se identifique com isso. Tá? Quem que é o grupo vitimista? É aquele que reclama, tá? Fala que as semijoias elas vieram repetidas, fala que a semijoia tá cara, fala que na cidade tem um monte de concorrente. Esse é o grupo maior. Tá? Esse é o grupo maior, que é aquele que reclama, que é aquele que acha uma desculpa para justificar o fracasso. E o outro grupo, que era o que estava vendendo, era o grupo protagonista, que não arrumava desculpa. Tinha o plano definido, eu vou vender, custe o que custar. Buscava conhecimento, aplicava tudo que eu expliquei aqui e tinha o resultado. Então, o que você precisa fazer a partir de hoje? Na empresa que você está, existem mulheres que estão tendo resultado. Se você não está tendo resultado, é porque o seu padrão de comportamento está diferente do padrão de comportamento dessas mulheres. Então comece a olhar para elas com um olhar de aprendizado. O que a fulana que ficou em primeiro lugar nesse mês, ela está fazendo para ter tanto resultado? Geralmente quem está no topo, a pessoa que ela tem uma mentalidade de crescimento, ela gosta de compartilhar. Então chegue nessa pessoa e fale: fulana, tenho você como referência e gostaria que você me ajudasse a ter resultados. Eu estou começando nas semijoias, ainda não estou performando como você. Me traz algumas dicas. O que você faz no seu dia a dia para ter tanto resultado? Gente, isso vale ouro. Isso vale ouro. A pessoa que tiver humildade para poder fazer isso, ela vai chegar mais rápido no seu objetivo. A pessoa que pergunta, a pessoa que não tem vaidade e chega em quem está tendo resultados e pede ajuda, essa pessoa ela vai prosperar. Sabe por quê? Porque você vai deixar de cometer alguns erros desnecessários. Porque ela vai te ensinar o caminho. Você acelera o seu processo de aprendizado. Isso é muito importante. E mais do que isso, aumenta a sua confiança, a sua motivação. Então, um mentor ele pode te ensinar em meses o que você levaria anos para poder descobrir sozinha. Tá? Então faça isso, busque estar ao lado de pessoas que estão tendo resultado que você ainda não tem. Então qual que é o exercício? A ação imediata que você tem que sair daqui hoje e colocar em prática. Escolher uma pessoa como referência e você vai começar a estudar uma prática específica dela e vai aplicar na sua rotina. Pode ser a forma como ela aborda cliente, organiza o tempo, apresenta os produtos, eu não sei. Você vai ter que modelar essa pessoa para que você também tenha os resultados que ela tem, tá bom? Nono mandamento, mantém resiliência em alta. A diferença entre o campeão e o desistente é que o campeão tentou uma vez a mais. Esse é o grande diferencial de quem desiste e quem tem resultado. Aquela pessoa que tem resultado é porque ela não desistiu. Não ache que pessoas que estão vivendo o extraordinário tiveram uma vida fácil. Te garanto que não tiveram. Todo grande empreendedor, todo grande vendedor se tornou grande porque não desistiu. Esse é o caminho. É você não desistir perante os desafios. Você precisa ter resiliência. Entenda, é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para quem está no topo. A única diferença é que alguns desistem e outros perseveram. E a partir de hoje você vai perseverar. Você não vai desistir. 10º mandamento, vendem com propósito. Quando você vende propósito, a peça é apenas um detalhe. Bruno, o que você quer dizer com isso? Grandes vendedores enxergam além da comissão e do produto. Você precisa entender algo. Através da sua vida, você pode impactar a vida da sua cliente. Existem pessoas aí fora que elas apenas precisam ser ouvidas. Quando você dá atenção para uma cliente, você está fazendo um bem danado para a vida dela. Talvez ninguém mais para ouvi-la.
Talvez essa pessoa está se sentindo uma pessoa solitária. E quando você dá uma atenção para ela, quando você vende uma semijoia que combina e vai fazer com que ela se sinta mais bonita, você está mudando a vida daquela pessoa. Pare de olhar para outras pessoas apenas com o olhar de venda. Olhe para aquela pessoa como um propósito. Saiba que você pode ser um canal de transformação na vida daquela pessoa. Ou o que eu estou falando aqui, eu estou falando besteira. Tenho certeza que tem gente que está nesse nosso bate-papo que às vezes só pelo fato de ouvir a sua cliente tem tido resultado. Só pelo fato de dar uma atenção para aquela pessoa que está carente, você está fidelizando aquela pessoa. Isso faz toda a diferença. As pessoas precisam entender que por trás do que você faz existe um propósito. E de fato existe. Você precisa entender que por trás do que você faz existe um grande diferencial, tá? Então, o que eu quero que você coloque em prática? Relembre todos os dias, toda manhã, antes de começar o seu trabalho. Lembre-se de que cada venda ajuda alguém a se sentir mais valorizada e confiante. Mais do que isso, quando você apresentar uma peça, pense na transformação que ela pode gerar na vida da cliente, não apenas nas características técnicas, tá? Lembre-se de algo, não venda o que você quer vender, venda o que a sua cliente ela precisa comprar. Isso é vender com propósito. Observe, celebre quando uma cliente sai feliz e confiante após uma compra. Esse é o verdadeiro resultado do seu trabalho. Quando a sua cliente colocou aquele acessório na orelha e se sentiu mais linda, quando você percebeu que ela está com um sorriso no rosto, você conseguiu cumprir a sua função com excelência. Gente, esse é o caminho da prosperidade. Esse é o caminho que vai fazer com que você viva coisas extraordinárias. Eu vou terminar o nosso bate-papo de hoje contando, né, para vocês uma pequena historinha que eu quero que você leve para o seu coração, tá? Essa história é a história de José do Egito. É uma história bíblica, né? José, ele era o filho mais novo, aquele que ninguém levava a sério. Os seus próprios irmãos tinham inveja e o venderam como escravo. José foi vendido como escravo. De repente, ele perdeu tudo. José vivia uma vida tranquila, ele perdeu família, perdeu liberdade, perdeu seus sonhos. Mas sabe o que José fez? Ele não desistiu. Não desistiu. Onde ele chegava, independente da circunstância, ele dava o seu melhor. Ele foi para a casa de Potifar, lá ele foi traído. Na prisão, ele foi esquecido. Mas em cada lugar ele estava firme. Ali ele aprendia e crescia. Até que um dia, José ele foi chamado para poder interpretar o sonho do faraó. E ali, o improvável escravo se tornou governador do Egito. E mais do que isso, responsável por salvar uma nação inteira da fome. Agora eu quero que você pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu como José? Vendendo e ninguém acreditando em você? Sofrendo rejeição das suas clientes, como se fosse esquecida? Lutando com dívida, dificuldade? Muitas vezes deu vontade de parar, né? Eu sei disso daí. Mas José, ele nos ensina algo muito poderoso. As fases difíceis, elas não são o fim da nossa história. Pelo contrário, elas são degraus para o nosso crescimento. Assim como ele, você também pode sair da rejeição para o reconhecimento, do esquecimento para a honra, do improvável para o extraordinário. E sabe onde está o segredo? O segredo está em não desistir. Em cada não, em cada porta fechada, você tem que continuar. Porque pode ser que amanhã seja o dia em que você também será chamada para viver o seu propósito. Gente, José, ele começou como escravo e terminou como governador. E você? Você pode ter começado como uma revendedora, mas esse pode ser o seu processo para você poder se tornar uma grande empreendedora. E eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, certeza que dentro dessa live, dentro desse treinamento, muitas revendedoras sairão daqui
como empresárias, sairão daqui como empreendedoras. Assim como José saiu de escravo e se tornou governador, existem muitos improváveis aqui hoje que viverão coisas extraordinárias. Acredite, cada maleta que você carrega pode parecer pequena hoje, mas ela guarda o poder de abrir grandes portas amanhã. Porque a verdade, gente, é muito simples. Os improváveis que não desistem são aqueles que Deus escolhe para poder transformar histórias. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui com muitas improváveis, com muitos improváveis. Não desista. Tá difícil? Lembre-se da história de José. Tá com vontade de desistir? Lembra da história de José. Ele, de escravo, se tornou governador. E você, de improvável, vai se tornar uma grande empresária, um grande empresário. Que Deus abençoe a sua vida. Gratidão pelo tempo dedicado, gratidão por estar aqui me ouvindo. Saiba que eu faço isso de todo o meu coração. Sabe o que eu quero que você faça agora? Quando terminar essa aula, como forma de gratidão por tudo que eu tenho, trago aqui para vocês. Eu quero que você vá lá no grupo da empresa que te deu essa oportunidade e vai comentar quais foram os principais aprendizados que você teve. E esses empresários, sabe o que eles fazem? Eles mandam depois os prints. Eu leio todos. E eu fico tão feliz. Eu digo que isso é um combustível para que a gente continue e nunca pare. Guarde algo no seu coração e a gente vai finalizar o nosso bate-papo. A venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até a próxima.